Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Espírito de Deus está sobre mim. Essa leitura de Isaías, nosso Senhor mesmo a leu no templo. Ele é esse ungido. E esse ungido unge a tantos, para também pregar a palavra. Nós bem sabemos que há vocações diferentes. Um chamado à vida religiosa, um chamado à vida sacerdotal, um chamado ao matrimônio. Mas para todos esses chamados é o mesmo Espírito que unge. E para cada um deles, a mesma imagem de entrega do Cristo. O padre tem que se entregar como Jesus. O pai tem que se entregar como Jesus. O religioso tem que se entregar como Jesus. Fazer a vontade do Pai. Estamos aqui celebrando alguém que muito se entregou. São Antônio de Pádua, que nós celebramos como festa, porque é um dos padroeiros da nossa paróquia, de uma das nossas comunidades, e pela tradição franciscana, aqui vivida há tantas décadas, ele muito se entregou. Ele não se poupou. E é tão bonito isso, porque ele começa a sua vida nos agostinianos. Mas ele ficava buscando realmente a vontade de Deus, e pela vontade de Deus, ele enxergou que ele poderia agradar mais o Senhor numa entrega mais radical. Por isso, ele foi para os franciscanos. Ele foi questionado tantas vezes, mas não temeu, porque ele não tinha dúvida de quem o chamou. Você não pode temer, basta lembrar quem te chamou. Deus que te chamou. Se é Deus que te chamou, não tema nada desse mundo, pois esse próprio Deus venceu o mundo. Ele não teve dúvida disso, por isso não olhou para trás. Ele foi o chamado martelo dos hereges, porque pregou tão bem e falou tanta verdade que os mentirosos ficavam desconcertados. Quantas conversões vieram pela entrega de Santo Antônio. Mas essa vida santa não é só para ele, não. É para cada um de nós. Não é só para os padres, para os religiosos, mas para todos. Todos devem viver a santidade. Só tem alegria cumprindo a vontade de Deus, esgotando
até a última gota nessa entrega, confiando realmente no Senhor que aqui nos colocou. Sobre Santo Antônio, é falado de muitos milagres. Eu me alegro muito em dizê-los, porque uma das comunidades de infância foi uma comunidade dedicada a Santo Antônio, tendo como patrono. E eu sou filho de um Antônio. Então sempre escutei meu pai rezando: Santo Antônio, rogai por nós. Ao olhar para a imagem do santo, a gente vê os sinais fortes dessa vida. Então a gente olha para Santo Antônio, nós estamos vendo o hábito franciscano, embora a sua primeira entrega tenha sido agostiniana. O hábito agostiniano, ele é preto. Então, um hábito marrom, sinal da humildade, como bem sabemos e tal, de Francisco. O símbolo, com os 3 votos, pobreza, castidade e obediência. O lírio, pela pureza, um homem puro, no pensar, no olhar e no viver. O lírio é sempre sinal de pureza. Aí nós vemos a Sagrada Escritura, porque ele tinha o evangelho nos lábios, era uma espada. Ele pregava, a palavra entrava no peito, transpassava verdadeiramente, levava os corações à conversão. E sobre a palavra tem a imagem do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, menino. Esta imagem do menino nos braços não é a imagem da vida de Santo Antônio ali que foi dita e ilustrada, mas é posterior. Ele só permitiu que a pessoa que o viu com o menino Jesus nos braços dissesse sobre isso depois da sua morte, dada a sua humildade. Ele não tinha dúvida que toda a glória era para Deus, para ele nada, somente o trabalho, a glória é para o Senhor. Lembro de um milagre da sua infância, ele chamado Fernando, seu nome de batismo, depois passou a chamar Santo Antônio, né? Também chamado santo, porque antes que ele fosse canonizado, as pessoas já diziam: ele é santo, ele é santo. Assim o chamavam: o santo virá hoje, hoje eu vou me encontrar com o santo. Já sabiam que era Antônio. Quando criança, o seu pai disse: Fernando, cuide das plantações, porque vêm os pássaros, os animais e tal, então cuide para que eles não venham comer. E ele queria tanto ficar sobre a Sagrada Escritura, meditando, se preparando e rezando, mas tem que honrar pai e mãe. E aí o pai de Fernando saiu. Quando ele volta, horas depois, ele já olha na plantação para ver se o filho dele está lá. Só que o filho dele não está lá. Só que os pássaros também não estão lá. A plantação está lá, do modo que foi deixado. Ele procura o filho e o encontra no celeiro. Ele está lá, sentado, com a Sagrada Escritura nas mãos, e ao lado dele, os pássaros cantando e girando em louvores a Deus. Obediente ao seu Pai e obediente ao Pai do céu. Consiga agradar todos os corações a ele entregues. Um homem realmente de um amor verdadeiro, por isso é conhecido pela caridade, ajudou tantos pobres, ajudou a conhecida moça que precisava do dote para o seu casamento, por isso a questão do casamenteiro. Hoje é dia de pedir perdão, né, por tantas imagens de Santo Antônio colocadas de cabeça para baixo, como se isso funcionasse alguma coisa, né? Enfim, hoje é dia também de pedir perdão por isso, né? E nós olhamos para Santo Antônio e temos que pedir esta vida de pobreza, de entrega, de confiança a Deus. Precisamos olhar para Santo Antônio e querer conhecer a Sagrada Escritura. Nós somos muito preguiçosos, abrimos muito pouco a Sagrada Escritura. Precisamos conhecer muito mais o Evangelho. É triste que muitos depois vão dizer: não, quando eu era católico, né, você não foi católico coisa nenhuma. Que muitos depois vão dizer: agora eu tenho a palavra. Não, a palavra está conosco, está aqui. Se a gente não lê e não medita, é porque nós não queremos. E não é falta de tempo, não é falta de amor, porque quem ama arruma tempo. Santo Antônio entendeu bem que quanto mais ele buscava, mais ele amava e mais força ele tinha. Um dos grandes milagres também conhecido, o milagre da mula, o homem que questionava, dizendo que ele
mentia, que essas pregações eram ilusórias, e que Jesus não estava no Santíssimo Sacramento, era simplesmente pão, Santo Antônio disse, então deixa sua mula amarrada sem comer durante dias. E aí depois nós vamos ver. Trouxe a mula, colocou um tanto de capim na frente, e Santo Antônio com o Santíssimo Sacramento nas mãos. Ao soltar a mula, obviamente, uma mula com fome, vai para o capim, vai para o feno. Mas Santo Antônio disse, não, ela vai se dobrar diante de Jesus sacramentado. E assim, aquele homem estava convicto de que não ia acontecer nada demais. Simplesmente a mula sairia e faria aquilo que é natural de um animal. Mas não foi assim não. A mula se dobrou diante do Santíssimo Sacramento, para depois ir comer o capim. E aí nós olhamos e percebemos que realmente um santo confia naquilo que Deus pode realizar. Claro, aquele homem impetuoso se converte. E ainda muitos não se dobram diante de Jesus. Até mula se dobra diante de Jesus. E tem muitos que ainda assim não se dobram diante de Jesus sacramentado. Que nós possamos aprender a adorar como Santo Antônio adorou. E clamemos, como no Evangelho, mais operários para a messe. Santo Antônio foi um religioso, ordenado, sacerdote, celebrou, pregou. Mas as vocações, elas não vêm assim, cai de paraquedas. Elas vêm das famílias. Então, para pedir mais operários para a messe, a gente precisa pedir mais família católica. Tem que ter filhos e consagrar os filhos. A tática de Satanás foi que os casais sejam egoístas, não queiram ter filhos. Então, que realmente impeçam que venham mais crianças, para ter poucos e dar tudo para esses filhos. E aí, com os poucos filhos, é muito mais difícil nós termos vocação. Então, a crise vocacional que temos, a falta de sacerdote, é falta de famílias católicas, que confiam em Deus, que confiam na providência, e cumprem com a promessa que é feita no matrimônio. Receber os filhos que Deus der, não os que a gente planejar. Isso é ser católico. Graças a Deus, minha família fez a vontade do Senhor. Porque na minha gestação, quantos padecimentos minha mãe não sofreu. E ela escutou, vocês são pobres, colocar mais um filho no mundo, já tinha que ter parado. E minha mãe entendeu que não dá para parar. Se Deus nos chama a amar, confiemos no amor, e Ele nos conduzirá. Se minha mãe não fosse católica, firme na fé, se ela fosse mais uma egoísta, como tantas, eu não estaria aqui pregando para vocês. Então é preciso clamar diante desse altar, famílias católicas que confiem no Senhor, para que assim eduquem os filhos na fé, para que nós tenhamos sacerdotes. É muito bom viver o sacerdócio, eu digo isso, que alegria. E eu prego isso aos jovens. Todo menino, ainda que não seja a sua vocação, deve pensar em ser padre. Porque olha, é uma alegria imensa, eu não voltaria atrás. Hoje mesmo, São dos Enfermos, atendimento à tarde, é uma bênção viver a nossa vocação. É uma grande alegria. Mas muitos pais têm medo que os filhos se decidam pelo sacerdócio, porque já tem projetado uma vida para eles. Esses dias, um pai chegou com o seu filho vocacionado e disse, eu sou médico, queria que ele fosse médico, ele já estava fazendo medicina, mas aí teve um encontro tão forte com Jesus, o que eu vou dizer? Queria ter um filho padre, queria ter um filho médico, mas muito melhor, eu creio, será ter um filho padre. Está tudo entregue a Deus. E ele sorriu, mas muitos ficam com medo que o filho se entregue, porque querem ter netos, enfim. Precisamos rezar para que mais jovens também se decidam a essa radicalidade do Evangelho. A gente deseja ver santos, não deseja? Homens que se entreguem, que preguem, que animem, que visitem as casas, que vão nos hospitais, que ajudem as famílias. Quanto nós precisamos disso? Temos que fazer a vontade de Deus. Rezar, clamar, e aqueles que Deus chamar, terem a coragem de obedecer. Encorajemos os jovens para poder viver a vocação, perguntar aquilo que Deus quer. E peçamos a Santo Antônio pelos nossos casais, pelas nossas famílias, pelo matrimônio. Ele que é tão chamado, para esta realidade,
Eu acho que a pior coisa não é nem as pessoas não se encontrarem, demorarem para se encontrar. O pior são os péssimos encontros, fora da graça. Abandonar, desistir, trair, macular o lar. Quantas misérias acontecem? Por quê? Porque os corações vão se afastando cada dia mais do Santo Evangelho. Que Santo Antônio interceda por nós. Interceda pela nossa comunidade de Santo Antônio, que ainda a gente não tem uma igreja construída, mas estamos em oração pela providência de Deus. Interceda pelo povo que aqui tanto rezou, pedindo a intercessão de Santo Antônio. Interceda pelo povo que agora está sofrendo, clamando algum auxílio do céu. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas desorientadas, quantos viciados, perdidos, quantas pessoas tristes, quantos depressivos agora, quantos que estão desistindo de viver, sendo que a vida ela é tão feliz com Deus. Independente daquilo que nós venhamos a passar, se eu estou no Evangelho, eu enfrentarei tudo. Se eu estou com Cristo, eu não vou olhar para trás. Por isso é preciso que nós renovemos a nossa fé a cada dia. Deus é infinitamente bom. E essa bondade tem que ser conhecida por nós. Nos dobremos hoje diante desse altar, pedindo um milagre de fé, um milagre de coragem, para poder enfrentar o mundo sem medo. Santo Antônio não teve medo de pregar. Não necessariamente nós pregaremos, falaremos às multidões, mas a vida tem que ser uma pregação. Ele tanto se preocupava acerca das obras, que as obras falem de Deus, que o meu cuidado em casa fale de Deus, das pequenas às grandes coisas. Sabe, a mãe arrumando a casa, preparando tudo, o pai ajudando o filho nas tarefas de escola, tudo aquilo que parece tão pequeno, se for feito com amor, quanta graça, quanta alegria. E quem enfrenta uma doença, quem está passando por uma dor, poder dizer: Senhor, não sei o que eu passarei mais à frente, mas se hoje Tu me permite sofrer isso, eu não vou sofrer sozinho, eu vou sofrer contigo, eu vou sofrer por Ti, pedindo a Tua infinita misericórdia. Lembremos que Santo Antônio cantou tantos louvores à Virgem Santíssima. É ela que ensina aos jovens a pureza, serem puros, serem um lírio de candura. E hoje a pureza do olhar é tão rara. Nós vemos a malícia, a perdição, as enganações, as mentiras, as profanações, a promiscuidade. Peçamos à Virgem Santíssima que nos ajude a viver a pureza das intenções, o amor. Queremos ver o perfume do jardim de Deus no meio de nós. Que você sinta o perfume de Deus na tua casa. Que o teu lar seja esse jardim do Senhor, em que você enxerga Deus de verdade com você, perfumando a tua vida com aquele odor da santidade, porque você foi feito para o céu, você foi feito para o Senhor. Santo Antônio foi radical na entrega. Por quê? Porque se fosse mais ou menos, ele não aguentava. No meu mergulho na fé também disseram: jovem, você está sendo muito radical. E eu disse: eu me conheço. Se eu não for firme assim, eu não dou conta. Eu preciso abraçar com todas as forças, senão eu fico pelo caminho. Talvez seja para você também. Abraçar com todas as forças, senão a gente desiste e fica no meio do caminho. A gente precisa cumprir a peregrinação. Ela só termina quando Deus chamar. E que o chamado seja: vinde benditos de meu Pai, para adentrar a pátria preparada desde sempre para vós. Lindo será quando a gente puder agradecer pessoalmente a Santo Antônio pela intercessão. Eu agradeço por tantas vezes ver o meu pai Antônio olhando em casa quando alguma coisa faltava, algum medo chegava, e saber que ele tinha um amigo no céu, como tantos que estão no céu intercedendo por nós. E eu agradeço esta igreja tão linda que é a nossa igreja, que nos dá esses exemplos. Porque se a gente olhar para o mundo, olhar para a TV, olhar para aquilo que a mídia nos apresenta, a gente não vai acreditar na santidade. Mas se a gente olhar na vida dos santos, se a gente olhar no Evangelho, a gente não vai ter dúvida
que existem santos sim, e que não só isso, nós nascemos para ser santos. Que Santo Antônio interceda por nós, para que não falte o pão em nossas casas, mas sobretudo, não nos falte a fome de Deus. Porque o pão da padaria é passageiro, mas o pão gerado no ventre de Maria, o Verbo encarnado, isso não passa. E é esse pão que nos abrirá o céu. Olha bem para o teu coração neste momento e peça a graça de uma união com Deus. Santo Antônio foi amigo de Jesus. Peçamos a graça de sermos amigos de Cristo, sermos devotos da Virgem Santíssima, de confiarmos que Deus pode realizar. Foram prodígios gigantescos, grandes maravilhas que Deus realizou por meio dele. Que Deus realize também maravilhas por meio de nós, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Nós precisamos confiar mais no Senhor, porque realmente Ele pode todas as coisas. Assim, entreguemos o nosso coração na firme esperança de que para cada questão de nossa vida é Cristo sempre a resposta. Se nós o buscarmos, se nós o amarmos, certamente o sorriso dele estará sempre em nossa face.